Fé é uma palavrinha pequenininha, né? Só que a gente confunde a palavra fé com a ação, a atitude fé. Fé é fé. Isso qualquer idiota sabe. Você não precisa ter doutorado para saber, né? Na verdade, não precisa fazer doutorado, nem pós-graduação, para ter a ideia de que fé é fé. Mas fé não é nada. Eu quero que você preste atenção para você aprender. Fé não é nada. É o F, depois o E. Fé não é nada. É apenas uma palavra. Não é nada. E isso precisa viver, ele precisa ter vida, esse FE. Precisa ter vida. Então nós aprendemos, todos nós passamos por um período religioso, ou estamos passando ainda, a maioria, aqui 99%, a gente aprende isso, é pela fé, não sei lá o quê, papapá, aquelas histórias evangélicas, tal, que não funciona. Que a gente fala, e nunca tem resultado nenhum. Por quê? Porque a palavra em si, ela é uma palavra em si. Fé é fé. O que ela é? É isso, é fé. Não é mais nada do que isso. Então, a gente tem que entender, procurar, descobrir o que ela significa, o que ela produz. O que ela produz. Aí que entra toda a situação nossa para descobrir ou para conquistar a produção da fé na nossa vida pessoal. Então, eu estava escrevendo um estudo para segunda-feira, mas aí ontem mudou toda a história. E rapidamente consegui montar uma história com Deus sobre fé, porque a fé é o seguinte, irmãos, ela é o principal veículo. Essa história de santidade, essa história de papapá, tudo isso é furado diante da fé. Eu quero que você entenda o que eu estou falando. Tudo isso não funciona diante da fé. A fé é o principal veículo que Deus nos dá para qualquer fim. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, no livro de Hebreus. Essa reunião você tem que trazer a sua Bíblia, nessa reunião. Você não pode vir nela sem a Bíblia. Por quê? Porque é uma reunião longa e você tem que anotar as coisas. Tem o seu caderno, sua caneta para você anotando. Hebreus, abre aí, tal, para a gente encontrar o que nós estamos falando no livro de Hebreus, a princípio. Hebreus é facinho. É depois de Gilberto, Hebreus, Joaquim. Aí você vai procurando o nome e você encontra Hebreus. Amém? Tá bom. Achou Hebreus aí? Amém. Hebreus capítulo 11. Achou aí Hebreus capítulo 11? Aleluia. Então, eu vou ler e você vai me acompanhando aí. Amém. Quando eu parar, você para também. Tá? Então vamos lá. Na minha Bíblia tem um título dessa leitura. Chama Heróis da Fé. Não tem na Bíblia heróis da igreja evangélica. Não tem. Mas tem heróis da fé. Em todas as linguagens por aí tem esse título. Em outras linguagens está assim, a galeria dos heróis da fé. Justificado pela fé. Certo? Então diz assim, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova de que existem coisas que não podemos ver. Eu quero que você preste atenção para você entender. Para ver se você se cura. Porque a cura de Deus está com a gente. É verdade. Verdade. Jesus, toda vez que curou alguém, ele sempre deu o mérito para a pessoa. Não sei se você já prestou atenção. Eu quero que você olhe para mim agora, depois você lê. Eu não sei se você já prestou atenção nos evangelhos, quando você está lendo. Toda vez que Jesus curou alguém, ele nunca falou, eu curei você. Ele sempre falou, a tua fé te salvou. Eita glória. Ele sempre deu mérito para a pessoa. Por que ele faz isso? Porque é o que Deus dá para a gente
para poder ter produtividade de relacionamento com Deus. Então Jesus curava as pessoas, ele dizia, eu curei você, como os pregadores hoje fazem. Bota até uma faixa feia da igreja, né? O cara ora, cura, né? É uma palhaçada. Né? Mas é assim mesmo, os caras são complicados. Mas Jesus nunca quis isso. Verdade. Ele curava as pessoas e dizia para as pessoas, a tua fé te salvou. Então, a fé é importante por esse motivo, porque ela produz para Deus. A fé não produz para nós, ela produz para Deus, mas o beneficiário somos nós. Ela produz para Deus e quem ganha com isso é a gente. Nós somos o beneficiário. Amém? Então vamos ler mais um pouquinho. 2. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Engraçado, não é as pessoas do presente, as pessoas do passado. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Ou seja, não havia nada e Deus foi criando as coisas. Então aquilo que hoje existe veio do nada. É difícil acreditar nisso. É difícil. Inclusive a gente que é evangélico, a gente tem maior dificuldade de crer no que Deus fala. É mais fácil acreditar numa posição científica de algum cara importante no mundo, de algum professor renomado, né, do que acreditar no que a Bíblia diz. Porque nós que somos cristãos, a gente é o primeiro a desconfiar de que aquilo não é bem assim. A gente é o primeiro. Isso é muito ruim. Por que é muito ruim? Porque a fé, Deus nos dá exatamente para isso, para que a gente possa ter relacionamento com Ele. Verdade. Vamos continuar lendo. Foi pela fé que Abel ofereceu ao Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel mesmo, depois de morto, ainda fala. Como é que Abel fala? Porque está aqui o testemunho dele. Por isso que ele fala. Está aqui o testemunho dele. E quando Deus se encontrou com Caim, depois que ele tinha matado Abel, Deus deu um recado para ele. Ele falou, o sangue do seu irmão está clamando por vingança. Ou seja, é no sangue que está a nossa vida. O fôlego de Deus, aquilo que Deus nos dá para nos manter de pé, está no nosso sangue. Então, você vê, o sangue é tudo. O sangue é tudo. O cara fica doente, tem que tomar sangue, tem que fazer transplante de sangue, sangue é tudo. É a vida. Agora, não pergunta para mim por quê. Primeiro que eu não sou cientista, não sou médico, né, e não sou Deus. Mas eu estudo a Bíblia. E a Bíblia diz que a vida está no sangue. Ou seja, o que Deus nos deu está no sangue. Amém? Como é que é isso? Não sei, bicho. Não sou Deus. Eu acredito pela fé. Amém. Amém? 5. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sem fé ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Então bota isso agora na tua cabeça. Olha para mim e fica em paz. Sem fé é impossível agradar a Deus. Entendeu? Você pode fazer o que você quiser. Você pode subir na montanha, pular lá de cima, cortar teu corpo, você pode ficar lá 100 dias orando, jejuando na montanha, não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Porque aqui diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você consegue entender isso, irmão? Então, o que está faltando para a gente é essa palavrinha FE. Muita gente já tem ela, mas a gente não tem a vida dela. Então, Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você pensa em ter relacionamento com Deus, se você pensa em agradar a Deus, o que você tem que fazer? Você tem que botar a tua fé para funcionar. E fé que não funciona não é fé. É FE. Entendeu?
Fé que não funciona não é fé. Fé que não produz não é fé. Então Deus nos dá fé para que haja produção de Deus na nossa vida. Amém? Então, o 6 diz que sem fé, presta atenção, é impossível agradar a Deus. Então, se você pensa em ter relacionamento com Deus, se você pensa em agradar a Deus, se você pensa em participar com Ele, você precisa pedir para Ele, Ele vai te dar, e papapá, aquela história toda, que a gente escuta muito por aí, mas não funciona, é porque está faltando fé. Então, esse impossível, a gente tem que derrubar ele. Então, assim, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, como é que se agrada a Deus? Pela fé. Ninguém agrada a Deus porque está aqui. Ninguém agrada a Deus porque está na igreja. Ninguém agrada a Deus porque orou, porque cantou, porque pregou. Nós agradamos a Deus porque a nossa fé alcança esse relacionamento. Verdade. Entendeu? A gente fala, mas Jesus é o mediador. Claro que é o mediador. Ele é o mediador entre Deus e os homens. E foi ele que disse isso. Que sem fé é impossível agradar a Deus. Foi ele que disse isso. Então não adianta você dizer que você crê em Jesus, mas se a sua fé não te vale, se a tua fé não funciona, não adianta nada, é mentira. Ela não funciona. Amém? Isso é muito ruim, porque pega no pé da gente. Mas vamos ler mais um pouquinho. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Por que Noé foi salvo? Eu estou fazendo um apanhado para a gente poder entrar no estudo. Por que Noé foi salvo? Porque ele entrou na arca? Claro que não. Claro que não. Todo mundo, não tem nada a ver. Porque o evangélico pensa que é só porque está na igreja? Claro que não. Está o culto, o diabo também está lá. As paredes evangélicas não impedem a ação do diabo. De jeito nenhum. Isso é só conversa de trouxa. Só otário que pensa isso. Entendeu? Quando o véu do templo se rasgou, então nós cantamos que nós temos acesso. Mas não é só nós, Satanás também tem. Todo mundo tem acesso agora. Todo mundo tem. Então, essas histórias ninguém conta pra gente. Entendeu? Ninguém conta pra gente. As pessoas só contam um pedaço dela. A história inteira, ninguém conta. E a gente passa a ser o bobo da corte, o idiota da história. Então, por que Noé se salvou? Porque Noé entrou com a família dele na arca. Claro que não. Tem nada a ver. Noé se salvou porque ele acreditou pela fé no que Deus falou para ele. Porque ele passou 120 anos construindo aquela caixa lá. Entendeu? Pô, cara, quanto tempo faz que você está construindo a sua caixa? 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos? Não faz nada. O cara passou 120 anos construindo um esconderijo para ele e para a família dele. Por quê? Ele não viu nada. No tempo de Noé, nunca tinha chovido na terra, nunca tinha caído água do céu. A Bíblia conta que subia um vapor, ele descia e regava as coisas, mas nunca tinha chovido no céu. Então Deus contou uma história para Noé que ele desconhecia. Falou, cara, eu vou destruir tudo com água. Vai vir água do céu e vai inundar tudo, o planeta inteiro. Eu quero que você faça isso. Constrói uma caixa assim, assado, e coloca dentro dela isso, Deus deu ordem para ele, e ele acreditou. Quer dizer, a fé diante das pessoas leva você a ser o bobo da corte. Só que, na verdade, você é o sábio, porque você está crendo no que Deus está falando. Eita glória! E quem está zombando de ti é o idiota, porque vai sofrer a penalidade. Verdade. Eita Deus, aleluia! Então, a fé, ela é a engrenagem que move tudo. Por que é assim? Não sei. Não foi eu que inventei isso? Sim, não fui eu, cara. Como é que eu vou saber?
Eu só sei que eu tenho que crer também. Ah, pastor, mas como é que é a fé? Não sei, maluco. A fé não tem cor, não tem cheiro, a fé não tem nada. É fé transformada em poder de Deus. Amém. Agora, o que ela faz é outra coisa. No começo da leitura a gente leu que o universo foi feito pela fé. Não tinha nada. Tudo que existe veio do nada. Quer dizer, é difícil compreender a fé por esse motivo. Por quê? Porque a fé, ela faz as coisas aparecerem. Você não tem grana, ela faz aparecer. Você não tem isso, ela faz aparecer. Enfim, a fé traz para você o resultado da sua confiança em Deus. É através da fé. Pega uma prancheta aí, Mora, e sai na rua fazendo uma pesquisa. Todo mundo tem fé. Todo mundo tem fé. Ninguém não quer ter fé. Todo mundo tem fé. Todo mundo. Ô cara, faz isso. Faz uma pesquisa, um exemplo para você entender. Todo mundo tem fé, cara. Ou seja, todo mundo sabe da fé. Todo mundo sabe que ela existe. Mas, na verdade, são poucos os que usufruem da fé. Mas a fé é para todos. Lembra o verso 6 que eu li? Lá disse assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele vai fazer coisas para ti. Hoje em dia os crentes ensinaram uma coisa que é terrível. Eu vou parar um pouquinho aqui, a ideia era ler direto, depois a gente tentar no estudo, mas eu vou parar um pouquinho aqui, quero que você preste atenção. Os crentes inventaram uma história, eu digo os crentes porque foram eles mesmos, uma história assim, de que se eu não fizer a minha parte, Deus não me abençoa. Isso a gente ouve por aí, você já falou isso também. Isso é mentira, porque a nossa parte é uma só, é crer que Deus vai fazer. Essa é a nossa parte, é crer naquilo. Acreditar, colocar a nossa fé para funcionar. A história, a façanha, o ato, é Deus que faz. Aquilo que nós não podemos fazer, porque é impossível. É impossível agradar a Deus se eu não tiver fé. E lá nos evangelhos fala que o que é impossível para o homem é possível para Deus. É verdade. Ou seja, para Deus não tem impossível, Ele pode fazer tudo. Então presta atenção, como é que você tem relacionamento com Deus e se você não crê que Ele pode fazer as coisas para ti? Que relacionamento é esse? É que nem aquela mina que casa com o cara e depois acha que o cara não está fazendo as coisas certas, que o dinheiro não está dando, que não tem mais... O cara casou, estava bonito, perdeu emprego, perdeu tudo, está na merda agora, entendeu? Aí a mina começa a pegar no pé dele. Ou vice-versa, eu estou usando a mina porque eu sou homem, se eu fosse mulher eu usava a mulher, e acabam se separando, presta atenção, acabam se separando porque ela começa a acreditar que ele não é homem suficiente para ela, acaba se separando. Mas as pessoas se esquecem de que lá atrás houve um juramento, e o juramento era assim, até que a morte nos separe. O que é isso? É igualzinho o nosso relacionamento com Deus. No começo, a gente dá glória a Deus, a gente dá aleluia. Depois, a gente começa a confundir a ação de Deus com a nossa capacidade de interpretação. Aí o que acontece? As coisas não começam a acontecer. E a gente começa a desconfiar que Deus nos enganou, que Ele não serve para nós. Nós temos que procurar uma outra razão para continuar vivendo. Assim também é o relacionamento entre homem e mulher. Por que crente se separa tanto? Um monte de crente... Por esse motivo, porque é um bando de idiota. Né? Nesse sentido, se eu deposito a minha vida na vida de alguém, eu tenho que crer que é aquilo ali e vou fazer a minha parte para que possa acontecer. E qual é a minha parte? Continuar acreditando naquilo. Continuar crendo naquilo. Eu estou usando isso, homem e mulher aqui, para você compreender melhor a fé. Que é muito simples. A fé é tão simples que a gente pensa que tem que fazer alguma coisa para ter fé. Não tem que fazer nada. Porque a Bíblia diz que fé é dom de Deus. Deus nos dá aquilo para que a gente possa manter relacionamento com Ele. Então o relacionamento com Deus
não é porque eu amo o Senhor, não é porque Ele é bom. Não, não. É porque eu acredito no que Ele fala, eu creio no que Ele fala. Eu tenho fé no que Ele diz para mim. Então isso é o que mantém acesa a chama. Amém? Amém? Vamos ler mais um pouquinho aqui. Vou ler 8. Pela fé, Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu lhe dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Por exemplo, esse tipo de fé não existe mais hoje. Que o missionário ele quer saber onde ele vai morar, que cama que ele vai dormir, o que ele vai comer. Ele quer saber tudo. Quer dizer, não é a fé bíblica que está na vida dele mais. É uma fé denominacional que ele pensa que é fé bíblica e não é mais. Porque a fé bíblica, você não precisa ter nada, ver nada. Até porque nos evangelhos fala que quando Deus nos envia, a gente não tem que levar nada. Levar nada. Apenas a obediência de estar vivendo o que Deus prometeu para nós. Isso é difícil. Por que é difícil? Porque a gente vive num mundo que o nosso mundo é lógico. Entendeu? Ele é lógico. Né? É lógico. Tudo acontece por causa daquilo outro. Né? Então ficou sem luz, acabou a energia lá, desligou, apagou, ligou, tal, que tudo é lógico. Então a gente acaba se relacionando com Deus dentro da ideia lógica também. E a ideia de Deus não é essa. A ideia de Deus é que a gente obedeça a Ele sem nenhum tipo de questionamento. Então Deus falou para Abraão: Abraão, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Quer dizer, ó Deus, eu tenho família, tenho mulher, tenho filho, tenho conta, eu tenho coisa para resolver, eu não posso ir. Primeiro eu tenho que resolver minha parada, depois eu vou. Mas Abraão não falou isso. O que ele fez? Ele arrumou as coisas e partiu. Só por esse motivo, que você pensa que é pouco, acho que você já falou sobre isso 1 milhão de vezes, acho que você já comentou sobre isso também, sobre Abraão. Cara, mas olha o que ele fez. Ele tomou uma atitude com a família dele, diante de Deus, sem saber para onde ia, sem saber o que ia acontecer. Ele acreditou no que Deus falou. Deus traz você aqui e você vem na expectativa de mudar a tua vida. Eita glória. E na maioria das vezes, você não consegue. Não consegue. Você quebra o acordo, o contrato com Deus, você quebra aquilo e não consegue. Porque é falta de fé, é falta de crer naquilo que te propôs a vir. Isso é muito simples. Isso é coisa simples, isso não é nada difícil, né? Porque a fé, ela é tão simples como andar para frente. Né? Ninguém anda para trás. Aliás, andar para trás é um ditado ruim, né? Tá andando para trás aí, meu, né? Que tá fazendo coisa errada. Né? Então, se você não tem fé, você está andando para trás. Agora, preste atenção. A fé não é uma palavra, é uma ação, é uma atitude. Amém, irmãos? Amém. A fé não é palavra. Pela fé, pastor, eu tenho fé. Esquece, fé não é isso. Fé é atitude, fé é produtividade. Então, o que Abraão fez? Ele saiu de Ur dos Caldeus, com a mulher dele, com as coisas que ele tinha, com os empregados, e foi servir a Deus. Aconteceu um monte de coisa na vida dele, mas um monte de história, um monte de coisa. Né? Mas ele alcançou o que Deus havia prometido. Deus falou para ele que ele ia ser pai de ele ia ter muitos descendentes, Deus ia abençoar, mas Sara não podia ter filhos, Sara era estéril, não podia ter filhos, quer dizer, ele ficou numa batucada com Deus, né? Como é que isso vai acontecer, bicho? Se a mulher não pode ganhar bebê, como é que vai ser? Aí ele começou a ter problemas, mas estava andando, criou tantos problemas para ele, que ele falou, cara, eu já estou velho, e a mulher não vai gerar, eu vou ter que arrumar uma mina aí para poder arrumar meu filho. Aí teve um relacionamento com a Agar, a empregada dele, e deu tudo errado. Depois ele voltou atrás, se corrigiu, mas aí já estava feita a merda. Né? Então, quantas coisas que a gente faz querendo ajudar Deus, mas não é falta de fé. Porque Deus não precisa da nossa ajuda. Uma das coisas que eu acho errado é quando as pessoas recolhem o dízimo
e fala que é para Deus. Não é para Deus, é para poder manter as coisas. Nós ofertamos para Deus para aquela finalidade. Nós ofertamos para Deus com aquela finalidade, mas é para poder manter as coisas. Então ficaremos mais honestos se a gente falasse isso. Isso aqui é para manter as coisas de Deus, irmãos. Não é para Deus, porque a Bíblia está escrito que Deus não precisa de mim, ele não precisa nada de mim. Lá em Atos fala sobre isso. Paulo falando em Atenas, ele falou sobre isso. Ele falou, cara, Deus não precisa de nada nosso. Pelo contrário, é Ele que nos dá tudo. Então, quando nós ofertamos a Deus, nós sabemos que estamos ofertando para ajudar alguma coisa na obra de Deus. Nós temos que ter essa consciência, estou ajudando alguma coisa. Estou participando, estou ajudando. Não que Deus precise da sua grana. Quer dizer, essa é a grande mentira dizimista, né? Aquilo que segura a gente, aquele negócio esquisito, né? E Deus abençoa porque ele é o que sabe fazer. Deus não sabe fazer maldiçoar ninguém, que ele sabe fazer é abençoar as pessoas. Nós confundimos a bênção de Deus com a nossa grana. Tudo isso a gente aprende por falta de fé. Por falta de fé. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando. Aleluia. Vamos ler mais um pouquinho. Mais um pouquinho só. Vamos ler 11. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse mais ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosas como o grão de areia na praia. Porque é praticamente morto. Abraão era velho, não podia mais gerar filho também. Tanto ele quanto Sara. Então, um homem que estava praticamente morto, não podia fazer mais nada. Né? Mas Deus cumpriu o que prometeu para ele lá na velhice dele. Se tornou pai de uma grande nação. Amém? Vamos ler o 12. Não, 13. Todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas de Deus, as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe. O que é isso? Morreram esperando, não receberam, mas pela fé eles estavam vendo aquelas coisas acontecerem. Então, fé é isso. Por isso que sem fé você não pode agradar a Deus. Porque mesmo se você não tem, mas você está vendo pela fé aquelas coisas acontecerem. É isso que agrada a Deus, a motivação, a intenção, né? A limpeza do nosso relacionamento. É isso que deixa Deus satisfeito. Que aqui diz que muitos morreram sem alcançar o que Deus havia prometido. Mas de longe eles estavam vendo, ou seja, pela fé. Deus, eu preciso disso. Eu não tenho, mas estou precisando, Deus. E a palavra de Deus diz, e a sua palavra diz que o Senhor me dá o que eu precisar. Amém? O que você está fazendo? Você está colocando a tua fé em ação. Agora você falou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes, não recebeu, você desiste. Aí você vai fazer por tua conta própria. Errou. Por quê? Porque a fé, ela vai amadurecendo. Ela vai se formando, ela vai crescendo dentro de ti. Até que você receba o que Deus prometeu para ti. Então a fé é o único veículo de relacionamento entre a gente e Deus. Aí você pede, Deus não deu, você fica nervoso, pede, Deus não deu, você fica preocupado, pede, Deus não deu, aí você, não, eu vou fazer porque acho que Deus não vai fazer, acho que Deus quer que eu faça isso. Esse acho que Deus quer que eu faça isso é um demônio na vida da gente, é um demônio, porque nós temos consciência de que estamos errando, mas fazemos porque desconfiamos de que Deus não vai fazer, então a gente vai fazer a gente. Aí fazemos uma coisa lá, e oramos a Deus, oh, muito obrigado Deus, o Senhor abriu uma porta, Deus não abriu porta nenhuma, daqui a pouco ela vai se fechar. Então a fé, ela promove a nossa história. Quando você tem fé, as coisas acontecem, mas elas acontecem dentro do tempo de Deus, não é dentro do seu tempo, dentro do tempo de Deus. Então você orou, Deus não abriu a porta. Você orou, Deus não abriu a porta. Você orou,
não abriu. Parece que aquilo vai pesando, né? Parece que aquilo vai te incomodando. E você acaba desistindo daquilo. Aí você arruma um meio para poder fazer aquilo. Mas você se esqueceu de que o meio real, natural, é aquilo que ia fazer você se valer, era continuar orando, até que Deus resolvesse para ti. Mas você abandona tudo, faz do teu jeito e acha que Deus abriu uma porta. Daqui a pouco você se esculhamba todo e fala assim, pastor, eu caí. Você não caiu, você deixou de se relacionar com Deus. Porque o ímpio, o homem que não tem Deus, que sabe que ele existe, mas não tem relacionamento com ele, ele consegue as coisas, bicho. Você já viu? Já viu? O homem ímpio consegue. Ele trabalha, ele compra isso, compra aquilo, e compra não sei o quê, tem dinheiro no banco, papapá, e ele vai à luta. A gente fica pensando, como é que aquele cara é ímpio, está conseguindo as coisas, eu que creio em Deus não estou conseguindo, eu vou fazer que nem ele. Esse é o nosso erro. Nós temos que fazer como Deus mandou. Não é que nem ele, é como Deus mandou. Um dia eu estava falando com vocês aqui sobre a bênção de Deus para o ser humano. Lá no Éden, quando Adão pecou, e Eva também, então Deus deu um castigo para cada um. E o castigo que ele deu para o homem foi o mais terrível. Ele falou, do suor do teu rosto você vai comer o teu pão todos os dias. Você vai ter que brigar com a terra para que ela dê para você o que você precisa. Por quê? Porque antes do homem errar não era assim. Ele tinha tudo na boa. Depois que ele errou, então Deus sentenciou ele. Então a ideia do ter que trabalhar é uma ideia para toda a humanidade. Para todo homem. Não é só para o crente. A ideia para o cristão é outra. É que ele tenha fé em Deus. O homem que Deus levantou, ele é um homem que ele confia em Deus. Então, lá no livro de Abacuque capítulo 2, alguém acha para mim? Não precisa todo mundo procurar, uma pessoa só. Abacuque 2, vamos ler mais coisa. Abacuque 2, achou aí? O verso 4, lê aí. Escreveu o ímpio, está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Amém? O justo viverá pela fé, pela fidelidade dele. O justo não vive como o ímpio vive mais. O ímpio tem que se ralar. O justo, ele vive acreditando no que Deus promete para ele. Você consegue entender o que eu estou falando? Há uma separação entre justo e não justo. Há uma separação. A ideia do trabalho é uma ideia geral. A ideia de sobrevivência, de milagre de Deus, é para quem é justo, para quem se justificou diante de Deus. Por que a igreja primitiva fazia tanto auê? A igreja primitiva fazia auê porque eles viviam de fé. Não era 2 pessoas nem uma família. Era uma multidão de gente. Era muita gente. E eles entenderam que a igreja só se movimentava pela fé. Ela não se movimentava de outro jeito. E o que aconteceu? Eles criaram um tumulto naquela época. Era tão grande o tumulto deles que a Bíblia fala que as pessoas tinham medo de se juntar a eles. A maneira de milagre que eles viviam de fé, como eles viviam, a maneira que eles encaravam a ideia. Hoje não é assim. Hoje, que diferença tem entre o tal chamado evangélico e o ímpio? Nenhuma. Não, tem sim, tem. Não tem não, cara. Você precisa fazer pesquisa melhor. O que o ímpio faz, nós fazemos. Onde ele busca a fonte de renda dele, nós buscamos também. Isso. A loja que ele compra, te compra. O banco que ele presta, nós emprestamos também. É tudo igual. Não há diferença. Mas nós achamos que somos diferentes. Só porque pertencemos à igreja evangélica. Quer dizer, é uma besteira, é uma doutrina ruim na nossa cabeça. Porque nós estamos fazendo o que todo mundo faz.
Não há diferença. A diferença entre nós e o ímpio é a fé, aquilo que promove a vida com Deus sem o esforço do ímpio. A Bíblia diz assim, que Deus tira do ímpio e dá para o justo. E agora? Como é que você consegue resolver isso? Está escrito aqui que Deus tira do ímpio e dá para o justo. Então é muito complicado quando você não consegue entender o que é a fé. Vamos ler mais um pouquinho. Eu vou precisar ler esse texto aqui só para a gente poder ter uma base da história da gente. Onde eu parei? Aqueles que dizem isso mostraram bem, claro que não estão procurando uma pátria para si mesmo. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Só que a gente faz sempre. A gente sempre quer voltar. A gente nunca quer andar para frente, a gente sempre quer voltar. Quer voltar para casa, quer voltar para o trabalho, quer voltar não sei para quê, para a empresa que trabalhou, quer voltar para a mesma rua. A gente sempre quer voltar. Isso destrói a gente. Deus mandou Abraão sair de onde ele morava e ir embora. Nessa obediência foi que ele construiu toda essa história. Amém? Amém. Não sei se você entende o que eu estou falando. A maioria de nós passa um tempo aqui e quer voltar para casa. Né? Nós esquecemos de que lá está tudo o que derrubou a gente. Não é a nossa casa, a nossa história está ali errada. Então a gente não tem fé para desenvolver um chamado com Deus. A gente não tem fé. A gente não acredita que Deus vai nos manter. A gente não acredita. A gente não crê nisso. Então a gente quer voltar. Sair da cadeia, louco para ir para Campinas, bicho. Anos fora de lá. Meus amigos, minha família, minha história. E Deus nunca deixou eu voltar para lá. Nunca. Olha aí, vai indo para 27 anos. Eu fui lá acho que 3 ou 4 vezes em São Paulo. Esses 20 anos. Em São Paulo é aqui mesmo. Sempre tive carro, sempre tive grana para ir, sempre. Deus nunca deixou eu ir. Porque lá é a história ruim que eu escrevi. E Deus mandou eu andar por fé. Eu estou aqui por fé. Cheguei nessa cidade por fé, não conhecia ninguém aqui. Trouxemos a ideia do coração que Deus tinha dado para nós e estabelecemos ela aqui, por fé. As pessoas que mantêm isso hoje aqui nunca me viram, não são meus amigos. Né? Deus trouxe eles para estar comigo. Deus trouxe eles para estar comigo. E o nosso gasto aqui não é de R$10 nem de R$50. Nosso gasto aqui é alto. É alto. E essas pessoas enfiam a mão no bolso e pagam as despesas. Por quê? É fé. Deus mandou fazer. Então eu vou fazer. Pronto. E Ele é o responsável. Acabou. Ah, Deus, mas eu não posso fazer porque ninguém vai me ajudar. Claro que ninguém vai ajudar. Quem ajuda a gente é Deus. É Ele que nos ajuda. Como é que Ele ajuda? Ele vai tocar no coração das pessoas e as pessoas vão vir até você para poder fazer o que Deus incomoda nelas. É assim que funciona. É assim que Deus nos ajuda. Você acha que Ele vai descer aqui e falar, ó, meu filho amado, né? Eu vim trazer para você R$1.000 que você está precisando. Né? Aí já começa a chorar, já cai no chão, desmaiado, aquelas histórias todas evangélicas e tal. Né? E quando acorda, está R$1.000 do teu lado. Que nem o hino que o irmão cantou. O irmão cantou o hino sobre Eliseu. O chamado de Eliseu. Deus chamou Eliseu. Ele não falou nada. Elias jogou a capa sobre ele. Ele só falou, cara, vou despedir da minha família porque eu sei que eu não vou voltar mais aqui. Presta atenção na história. Eu vou despedir da minha família porque eu sei que eu não vou voltar mais aqui. Então eu vou despedir deles. O que ele fez? Ele pegou o arado dele, aquilo ali é que prendia ele ali, era o que ele ganhava o pão dele. Você que tem profissão, você que pensa que tem que ir trabalhando, que você vai conseguir a tua história com Deus, a nossa história com Deus nós conseguimos pela fé. Essa semana eu quero falar sobre discipulado aqui. O que é discípulo e o que é ser evangélico. São coisas totalmente diferentes uma da outra. Né? Mas a gente confunde tudo, fala salada tudo. O que Eliseu fez? Ele pegou o arado dele, quebrou, pegou a junta de boi, matou, fez um churrasco, fez uma festa, chamou a família, todo mundo, e falou, pessoal, estou indo servir a Deus. E nunca mais ele voltou. Isso é servir a Deus, isso é fé.
Fé no quê? Fé no chamado, fé na palavra de Deus, fé naquilo que Deus está propondo para ti. Deus me chamou, meu chapa. Eu estava todo errado, de ponta cabeça, condenado, de castigo na penitenciária, todo errado, todo enrolado. Minha vida estava um caos, mano, quando Deus me chamou. Deus colocou no meu coração que eu poderia romper aquilo, que aquilo podia ficar para trás. Então eu vou arrumar um advogado. A primeira coisa que a gente pensa. É ou não? Não é verdade? A primeira coisa, então eu vou arrumar um advogado. Então eu vou falar com fulano, vou falar com ciclano. A primeira coisa que a gente pensa, cara, glória a Deus que eu não pude falar com ninguém, eu estava em cana, mano, estava preso. Eu tinha que acreditar no que Deus estava falando no meu coração, eu tinha que crer naquilo, porque eu não tinha como fazer nada. Estava sozinho no Mato Grosso, sem grana, sem nada, e acabou, a polícia catou tudo que eu tinha, e já era, bicho. Não tinha opção nenhuma, a não ser acreditar no que Deus estava falando para mim. Eu nunca acionei um advogado, eu nunca acionei nada, nunca nada. Deus falou, eu comecei a trabalhar naquilo, comecei a enxergar aquilo lá longe. Por exemplo, lá na prisão, eu enxergava isso, não sabia que era isso, mas eu enxergava isso. Não sabia que era isso, e nem aonde era isso, mas eu enxergava, eu acreditava, Deus vai me levar para um lugar que vai dar tudo certo, minha vida vai ser uma bênção, mas eu estou em cana, meu. Eu vejo a dificuldade que os irmãos têm. Quer falar com advogado, quer falar com o INSS, quer falar com o perito, quer falar com a mãe, com o pai, quer falar com todo mundo, menos com Deus. Menos com Deus. O que vai acontecer? Nada. Porque quem promove esse movimento na nossa vida é Deus, através da fé. Ele fala e a gente acredita. Quantos irmãos aqui dentro, precioso para Deus, pessoas de talento, pessoas que têm virtude e não sabem que tem, por quê? Porque se acostumaram a desobedecer a Deus, se acostumaram a entrar na regra humana e não depender de Deus. Eu me converti numa época, cara, muito legal, que vagabundo, drogado, todo mundo acreditava em Deus, cara. Os caras acreditavam em Deus. Os caras largavam o revólver, a faca, a droga e passavam a ter relacionamento com Deus mesmo. De verdade mesmo. De verdade. Já contei alguns casos aqui para os irmãos. De verdade. E Deus mudava tudo. Deus mudava tudo. É o único jeito para Deus resolver a nossa vida. A gente crê no que Ele está falando. Acreditar naquilo. Mas pastor, mas se eu não fizer a minha parte, a sua parte, irmão, é crer, é acreditar. Essa é a sua parte. Você não pode fazer nada. Glória a Deus. Fala, quem sabe, pastor, se eu falar com o advogado, ele vai resolver. Cara, você tem que falar com Deus. É Ele que resolve as coisas, não é o advogado, é Ele. Aqui está escrito que Cristo é o nosso advogado. Amém. Você não crê nisso. Você prefere acreditar no escritório de advogado, sentar, conversar com ele, ali. Então você acredita nisso. Pode até ser que funcione, mas vai funcionar, mas Deus já não está mais no negócio. Você fala, não, foi uma benção, cara, Deus arrumou um advogado bom, cara, meu Deus, aquilo foi de Deus, não é de Deus, não. Deus queria agir na tua vida e você não permitiu, você não deixou. Amém? Amém. Vamos voltar na leitura aqui. 15. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Está vendo? Se quisessem. Se eu quero, eu volto. Se eu quero, eu faço o que eu quero. Não sou proibido de fazer o que eu quero fazer. Mas se eu quiser agradar a Deus, eu tenho que seguir o esquema dele. Mas eu posso fazer o que eu quiser. Está escrito isso nos evangelhos. Posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo convém que eu faça. É assim que funciona. Você precisa aprender a interpretar a palavra de Deus. Para quê? Para que ela possa ter vida em ti. Para que as coisas possam funcionar para ti. Vamos ler mais um pouquinho. Mas pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. É isso que eu falo sempre. Nós temos que trabalhar para ir para o céu. Só isso, nada mais. E as outras coisas vão ficar aí, meu chapa. Você não vai conseguir levar nada. E se você não se preocupar, até você fica também. E Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles,
porque eles mesmos preparou uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício a Deus. Ofereceu seu filho em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim, ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito, por meio de Isaque, é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque, e por isso, por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Foi pela fé que Isaque prometeu bênçãos para o futuro de Jacó e Esaú. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou em sua bengala e adorou a Deus. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordem sobre o que deveria ser feito com o seu corpo. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito, é isso mesmo? E não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei. Quer dizer, evangélico não conseguia fazer isso. Entendeu? Isso é uma coisa que os evangélicos pregam, mas eles não conseguiam fazer. Se os pais de Moisés fossem evangélicos, ele estava roubado, porque eles iam obedecer a Faraó. Eles iam dar a criança para Faraó matar. Porque o evangélico tem a ideia de obedecer à lei dos homens. É ou não é, Zeca? Claro que é, meu. Está cansado de saber? Seu pastor prega isso, já pregou, você já fez isso, tem que obedecer à lei dos homens, para agradar a Deus. Para agradar a Deus, tem que obedecer à lei de Deus. Obedecer à lei de Deus. Mas obedecer a dos homens é mais fácil do que a de Deus. Então, se os pais de Moisés fossem evangélicos, eles teriam dado Moisés para morrer também. Mas pela fé, eles fizeram um cesto, botaram o guri no rio e vão, pai, pronto, acabou. Eles desobedeceram o rei do Egito. Então, pela fé, eles estavam em pecado, né? Pela lei evangélica. Isso é uma merda, desculpa de falar isso. A maneira que os evangélicos interpretam a palavra de Deus. Totalmente errado. Totalmente errado. Claro que eu vou obedecer às autoridades, claro que eu vou obedecer. Claro. Estou obedecendo, porque eu estou vivendo aqui no planeta, né? Mas o meu líder, o meu guia, o meu mentor é Jesus. O que ele falar, eu vou fazer. Mesmo se for contra o que eles estão falando, eu vou contra. Pedro fez isso. Pedro e João. O rei Herodes chamou Pedro e João e falou para eles: olha, cara, eu vou soltar vocês, nós vamos fazer um acordo. Vocês não falam mais no nome de Jesus. Certo? Esse é o acordo. Vou soltar e vocês não falam mais. Pedro, apóstolo Pedro, ele dizer, pô, é verdade. Não, Jesus mandou obedecer às autoridades, o senhor fica tranquilo, sou o governador, que a gente vai cumprir tudo direitinho, entendeu? Nós somos crentes, somos evangélicos, entendeu? E a gente vai obedecer. O senhor não precisa se preocupar com isso. Pedro olhou para ele, falou, cara, você está louco, meu. Pedro falou, para nós importa obedecer a Deus e não aos homens. Então a gente não vê mais isso. Por que a gente não vê? Porque não tem mais fé. Está escrito aqui, eu vou ler na sequência, que quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai encontrar fé na terra? Está escrito aqui. Acho que a gente vai ler esse verso aí. Que quando Jesus voltar, será que ele vai encontrar fé na terra? Essa fé, ela está relacionada a quem? Aos evangélicos. As pessoas que dizem, que acreditam, que creem em Deus. É disso que ele está falando. Será que eu vou encontrar fé? Porque hoje, esse mundo evangélico, o mundo religioso, ele está igualzinho, não tem que tirar um do outro. É igualzinho. Aliás, o ímpio produz mais do que nós. Porque o ímpio, ele é sagaz, ele é astuto, ele faz negócio, ele monta pá, ele quer ganhar. E você com aquela fé desgraçada, aquela fé frouxa que não funciona mais nem para um copo d'água, malandro,
Aí você quer competir com ele, não dá. Porque ele joga pesado. Aí você vai orar, vai jejuar, vai lá orar. Meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Senhor, aquele homem está passando para trás. Ninguém está passando você para trás, não. É que você não tem fé para entrar no jogo. Você não tem fé. Você não tem fé. Se você entrar no jogo, você vai morrer. Então, já que você não tem fé para entrar no jogo, tenha fé para obedecer a Deus. Vou obedecer a Deus. Mas o ímpio tem carro, o ímpio tem grana no banco, o ímpio tem casa. Né? O ímpio fala o que quer. É ou não é? Aí você fala, pô, por que eu não posso fazer também? É ou não é? Ah, eu vou fazer também. Mas você se esquece de ler a Bíblia. E a Bíblia diz lá em Tiago, fala assim, ó rico, chorem, lamentem pelas vossas misérias. Por quê? Porque a confiança deles está na grana, está no que eles têm. Mas o rico, não estou metendo pau no rico, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo no sentido da nossa luta. Mas o ímpio, ele inspira a gente. Quem inspira o cristão hoje não é mais Jesus, é o ímpio. Entendeu? Porque Jesus, você vai ler Jesus aí, você vai ficar horrorizado. Vai começar a ler Jesus e falar, meu Deus do céu, eu não vou conseguir fazer isso. Perdoar o inimigo, abençoar, e tal. O cara chegou para Jesus, é o seguinte, Jesus fazia milagre, multiplicava pão, fazia aquela história toda. Jesus era um cara muito doido, né, bicho? Ele fazia um monte de história. Aí o cara viu. Jesus é o seguinte, onde o senhor for, eu vou. Aonde o senhor for, eu vou. Aí Jesus, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele, e Jesus via o coração dele. Sabe o que Jesus falou para ele? Verdade, meu filho, vamos seguir. Eu sou o cara. Você vai se dar bem. Jesus falou para ele assim, meu filho, as aves do céu têm os ninhos para ela morar. As raposas também têm a casa delas. Eu sou o filho de Deus e não tenho aonde morar, eu não tenho nada aqui. Aliás, eu não vim construir nada aqui. A Bíblia diz que o cara olhou para Jesus, muito triste, virou as costas e foi embora. É o que Jesus tem para nos oferecer aqui, nada. A gente sobrevive aqui como testemunha, sabe, do que ele produz, do que ele cuida de nós. Só isso, nada mais. Como eu li aqui em Hebreus, a nossa pátria é celestial, nós estamos voltando para casa. Quem volta para casa, desfaz de tudo que tem, não é verdade? O cara está lá no Nordeste, vai voltar para o Nordeste, o cara começa a vender a bicicleta, o carro, a moto, e vende tudo, né, e transforma em grana, para poder fazer a viagem. E despede o mundo, vou embora, vou voltar para casa, voltar para o Nordeste, se quem estava voltar para cá, o cara desfaz de tudo. Quer dizer, a ideia da pátria celestial é essa, é desfazer de tudo, para poder voltar para o céu. Não é o que a gente faz. Por quê? Porque a nossa fé podre, ela não funciona. É uma fé doente. É uma fé de FE. Ela não funciona. E a gente briga. Né? Vou na igreja evangélica, tem vezes que eu fico até xaropeado. Né? Pela fé, irmão, paz do Senhor. Tá? Eu fico olhando, o que esse louco está falando para mim? O que ele está querendo passar para mim? Eu não vou cair nessa armadilha, bicho. Sim, que eu vivo há 27 anos uma vida de fé com Deus, dependendo de Deus. Não tenho casa, eu não tenho nada, não tenho salário, não tenho nada. E Deus me sustenta do jeito que eu preciso. Mas eu não tenho nada. Deus mandar eu sair daqui, eu pego a minha mala de roupa, boto no carro e vou embora. Não tenho nada. Não tenho nada. Você acha que eu estou preocupado em ter alguma coisa? Eu não estou preocupado em ter nada. A Bíblia diz que peladão eu vim, peladão eu vou voltar, meu. É o que está escrito aqui. Não fala peladão, fala nu. Nu eu vim e nu vou voltar. Quer dizer, não tem como levar nada. Por que a gente se apega a tantas coisas aqui? É falta de fé. Nós não acreditamos que Deus consegue nos manter. Irmão, se você crê que Jesus te salva, presta atenção no que eu vou falar. Maravilha? Espera um pouquinho. Se ele consegue te salvar,
e não consegue te manter, não consegue te organizar, cara, você está falando merda para mim. Está falando merda para mim. Porque o mais difícil é ser salvo. Ó, o mais difícil é ser salvo. Presta atenção. Eu nunca fui no céu, mano. Já foi? Eu nunca fui. Já foi? Quem foi no céu? Eu nunca fui, meu chapa. Nunca fui. Só que o céu para mim não é uma história. O céu para mim é a minha realidade. É aquilo que eu sou, da onde eu vim, da onde eu tenho que voltar. Eu ganhei essa consciência de Deus. Eu não quero nada aqui, bicho. Vou comer, beber, viver aqui, vou até o dia que Deus me chamar. Cara, e eu tô louco para que me chama, porque eu quero ir embora para casa, meu. Não quero mais ficar aqui. Aqui nada funciona. Nada funciona. Por que você está aqui então, pastor? Porque eu tenho um compromisso com Deus. Ele me chamou para cuidar de pessoas, eu vou cuidar. Enquanto eu cuido das pessoas, Ele cuida de mim. Eita glória! Glórias a Deus. Ah? O Senhor é meu pastor. Eu falo diferente. O Senhor é meu patrão e nada me faltará. Entendeu? Aí seria o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, me faltará. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Mas você não crê naquilo. Você não crê naquilo. Você não acredita naquilo. O Senhor é meu pastor, é meu patrão. Ele é tudo que eu preciso e nada me faltará. Pronto. Eu creio nisso, meu chapa. A fé desafia tudo. A fé desafia tudo, tudo. Irmãos, a fé não é lógica, entendeu? A fé é recurso de maluco. A fé é recurso de doido, entendeu? E a fé não é para mané, para bundão. A fé é para quem quer obedecer a Deus. Amém, irmãos? Amém. Eu creio. Mas eu quero, não tenho para onde correr, mano. Como eu estava cantando, não tenho para onde morar, eu vou dizer para você, meu chapa, essa é a minha vida, eu não tenho para onde ir. Eu não tenho. Não tenho casa, não tenho terreno, não tenho conta no banco, eu não tenho nada, meu chapa. O dinheiro que eu tenho no banco é para manter a obra de Deus aqui. O que eu tenho lá é para poder manter isso aqui. E ai de mim se tirar dinheiro errado de lá. E ai de mim se eu roubar Deus. Então eu tenho que ter essa consciência. Não tenho nada. Mas estou feliz porque eu tenho tudo. Ah, não, tenho tudo. Mas eu não tenho nada. Nada disso aqui é meu. Nada é meu. Então, essa é uma consciência que nós temos que ganhar. Inclusive você que é obreiro, você que está na luta comigo, você tem que ganhar essa consciência. Que a gente não tem nada mesmo. A gente foi chamado para não ter nada. A gente foi chamado para ser exemplo, para não ter nada. E para ter tudo ao mesmo tempo. Fazer com que as pessoas tenham fé, fazer com que elas acreditem no invisível. Ah, eu duvido que o pastor não ganhe um dinheirinho. Eu duvido. Que é isso? Um monte de gente vem aí, entra na sala dele para conversar com ele. Duvido. É isso. Tá, o pastor está conversando fiado. Continua pensando assim, Otávio. Continua pensando. Enquanto você está pensando assim, minha fé está crescendo. Continua pensando assim. As pessoas vêm aqui tratar comigo coisas da obra de Deus. Não vem tratar coisas minhas. É coisas da obra de Deus. Não vem tratar nada meu. E a minha fidelidade, a minha honestidade com Deus, promove isso. Quantas vezes alguém chega em casa e fala para mim, tá, pastor, isso daqui, eu trouxe esse dinheiro aqui, pastor, esse dinheiro aqui é para o senhor. Não é para o Temap, é para o senhor, pastor. Pega a sua família, vai jantar e paga uma conta sua aí, tal. Aí eu olho para o dinheiro, é verdade, deu para mim. O que está faltando? Você está falando, então pega esse dinheiro e paga lá. Eu devolvo para a obra de Deus, cara. Eu devolvo, não fico com nada, eu devolvo. Eu faço isso o tempo todo. Faço isso o tempo todo. Você já notou que eu não saio de casa? Já notou? Já notou? Você fica, eu tenho que ir, pastor, eu tenho que ir, eu estou preso aqui. Cara, eu estou aqui em Brusque há 8 anos, sem férias. 8 anos que eu fico aqui dentro. Você está aqui 2, 3 meses, um mês, não, pastor, não posso ficar trancado, eu tenho que tomar um ar. Eu já me acostumei a andar com Deus, cara. Já me acostumei a ser fiel, já me acostumei a esperar em Deus e saber que Ele vai me dar o que eu preciso, que eu não preciso me apavorar.
E quando eu saio aí para resolver o problema de médico, eu quero voltar para casa urgente. Tem vezes que a pastora fica até meio brava. Não, vamos dar uma banda, cara. Você não sai de casa. Eu não vou, Lúcio, eu não quero ir. Eu quero voltar para casa. Quero estar lá em casa, quero cuidar das coisas. Eu sou assim, cara. Meus filhos chegam em casa, pai, vamos almoçar. Levar o senhor para almoçar. Eu falo, eu não quero ir, cara. Eu vou comer o que tem em casa. Por quê? Porque eu me acostumei a viver a vida que Deus me deu, a vida de fé que Ele me deu. Cara, eu tiro onda, eu curto com isso. Isso é minha curtição. É minha onda. Eu aprendi isso. Quer saber? Não me falta nada. Não me falta nada. O que eu sou diferente de ti? Nós somos iguais. Somos seres humanos iguaizinhos. É que eu aprendi como é que funciona o mecanismo da fé. Eu aprendi. A fé é assim, presta atenção. FE. Só que esse FE, ele tem que produzir. Vou transformar isso em coisas. A fé, ela tem que se materializar. Você precisa de quê? De grana? Vamos falar de grana, que é o que mais pega. Você precisa de grana? Você vai falar com Deus? A tua fé vai se materializar. Ela vai se transformar em grana que você precisa. É a tua fé. É a tua fé. Jesus falou que é assim que funciona. Aí eu tenho fé, mas eu não sei. Não sei falar com alguém. Eu tenho fé, mas não sei falar com alguém. Quando a gente tem fé, só fala com Deus. Só com Ele. Que a Bíblia diz que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. É Ele que inventou a fé e é Ele que alimenta ela. É Ele. Quer ter sucesso na tua vida? Você tem que falar com Deus. Você tem que ter fé, você tem que ter relacionamento com Deus. Não funciona. Eu sou um cara preocupado com as coisas. Com isso, com aquilo, com aquela conta, com isso, com aquilo, com aquela... Eu ando preocupado com um monte de coisa. Eu faço meus projetos e aí eu coloco diante de Deus. Como agora, esse final de semana, eu estava conversando com umas pessoas e coloquei uma coisa que tempo que eu tenho no meu coração de fazer. Né? E conversei com as pessoas. Conversei com 2 pessoas. No telefone. A pessoa achou maravilhoso. Não, pastor, isso é bonito e tal. Vamos resolver, tal. Depois que eu falei, eu fiquei pensando. O que eu falei para os caras? Será que é isso que Deus quer que eu faça? E não é uma coisa boa? É uma coisa boa, bicho. É uma coisa boa? Eu falei, mas será que é isso que Deus quer que eu faça, cara? E fiquei pensando, na verdade, estou pensando até agora. Estou aqui conversando com os irmãos, pensando nisso que eu falei para as pessoas no telefone no final de semana. Será que é isso que Deus quer que eu faça? Será que é dessa maneira que Ele vai movimentar as coisas? Ou eu dei um passo errado? Então, Deus já sabe do meu coração, já coloquei diante dEle essa minha preocupação, e Ele vai decidir se eu tomei a decisão certa ou não. Se Ele tomei certo, então Ele vai fazer fluir. Se não, cara, Ele vai tirar do meu coração aquilo lá e acabou. Vai tirar do coração das pessoas também e acabou, pronto. E vai acontecer nada. Glória a Deus. Deus me livrou de um abismo. É assim que funciona. Vamos ler mais um pouquinho. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele era príncipe no Egito e não quis ser chamado porque ele sabia que ele era hebreu. Então, ele não quis ser chamado de príncipe do Egito. Pela fé. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo, tá vendo? Preferiu sofrer do que em vez de gozar por pouco tempo, que é o que você prefere, gozar por pouco tempo. Por pouco tempo. Você vai, eu fico. Você volta, eu estou aqui. Você vai, eu fico. Você volta, eu estou aqui. E essa é a história. Uma história de fé. E esse modelo de trabalho que eu faço aqui, ele já está sendo implantado por um monte de pessoas aí. Verdade. Porque há explicação para isso. A fé. A gente movimenta pela fé. A gente não depende de ninguém nem de nada. Só de Deus para poder fazer o que fazemos. Se Ele não fizer, a gente morre aqui. Amém? Amém. Ah, pastor, para. Vai contar a história para outro. Ô, cara, você não vai entender enquanto você não agir pela fé também. Você só vai entender quando você começar a agir pela fé. Aí você vai entender o que eu estou falando. Amém? Em vez de preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Os prazeres do pecado. Presta atenção.
Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. Mas não é assim que a gente pensa. A gente quer possuir todo o tesouro do Egito, né? A gente quer ficar feliz. Todos os Egito estão na minha casa. Eu já contei isso aqui, quando Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, foi o que Satanás mostrou para ele. Mostrou todo o tesouro do mundo e falou para ele, cara, daí tudo meu, eu te dou se você se prostrar e me adorar. É tudo meu, foi dado para mim, é meu, eu dou para quem eu quero. Jesus falou, não, cara. A Bíblia está escrito, só o Senhor teu Deus adorará, só a Ele prestará culto. Eu não quero que você tenha. Mas a maioria de nós queremos o que o diabo tem para oferecer para a gente. E esquecemos de nos comprometer com Deus. A nossa vida é uma vida de castidade, uma vida de ir para o céu. Nós queremos ir para o céu, não importa se não temos nada. Tem uma canção que fala assim, os assembleianos aí conhecem. Está cheio de assembleiano aí. Tem que pregar o evangelho para os assembleianos aí. Tem que pregar forte. E assim, a minha casa, humilde aqui, não é como as outras que às vezes eu vi, mas não me importa se os anjos ali estão construindo um palácio para mim. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente em celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudade, hei de estar com Jesus meu Senhor. Esse é o hino da Assembleia que cantamos esse hino. É verdade, a gente tem inveja das pessoas. Casona, também quero, carrão, também quero. Tá? A gente tem inveja, esquece de que Jesus falou, cara, eu vou na frente e vou preparar lugar para vocês. Vou construir morada para vocês. Está escrito na Bíblia. Mas a gente lê aquilo ali, mas esquece, passa por cima. Por quê? Porque você abre o olho, o cara está construindo uma casa na sua frente. Dá uma banda no mercado, outra casa. Você fica louco, você fica vendido. O diabo é assim, ele trabalha com ilusão. Ele trabalha com ilusão, e a gente acredita. Mas aí diz, cara, não me importa, os anjos estão construindo um palácio para mim. É lá o lugar, é para lá que eu quero ir, é para lá que eu vou. Mas a gente não crê nisso. Evangélico é um bicho safado, porque eles pensam que a gente vai para o céu depois de morrer. Depois que morrer, acabou, malandro. A gente vai para o céu agora, ressuscitado, convicto, de fé em Deus. Não quero nada aqui, porque eu já tenho lá. E daqui, não consigo levar nada para lá. Glória a Deus. Essa tem que ser a nossa atitude de fé. Tá? Mas a gente se atrapalha. É ou não é? A gente se atrapalha. E aí, vira uma merda. Pior que quando ela vai para o ventilador e cata todo mundo que está lá. Aí quebrado. A tal merda no ventilador é mais ou menos isso. É quando o que a gente ouve errado entra no nosso coração. Foi merda do ventilador que entrou em nós. Tem gente que fala, foi uma bênção. Meu Deus, foi uma bênção. O que aconteceu no coração? Foi uma bênção. Acrescentou, não, agora eu sei o que eu tenho que fazer. Agora eu tenho que continuar desobedecendo a Deus para dar certo a minha vida. Eu tenho que continuar desobedecendo Ele para poder dar certo a minha vida. Se eu obedecer, não vai dar certo. Por quê? Porque os meus projetos são todos daqui da terra. Eu não tenho projetos espirituais. Meus projetos são todos humanos. São daqui, são físicos. São daqui. E se eu obedecer a Deus, eu fico sem eles. Cara, evangelho é brabo. Evangelho é complicado. Evangelho não é fácil. Por quê? Porque, cara, quando você vive a história do evangelho, é uma vida fora disso aqui. As atitudes, as decisões de quem vive o evangelho, não é isso aqui, cara. Nós estamos aqui como emissários de Deus para poder levar a gente para o céu, é só isso. Ele deixa a gente aqui só para esse fim, para levar a gente para o céu. Se você não consegue resolver as coisas para a tua vida, se a tua fé não funciona para ti, como é que vai funcionar para os outros? Se a fé que você tem não tem explicação
não tem conteúdo, não tem consistência, não tem realidade. O que você vai fazer com ela, bicho? Nada. E é assim que você vai ensinar os outros a não ter nada de Deus. Amém? Amém. Vamos terminar essa leitura aqui. Foi pela fé que Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas para que o anjo do Senhor, o anjo da morte, não matasse os filhos mais velhos deles. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como se fosse terra seca, e quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam em volta dela durante 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espias israelitas. O que mais posso dizer a respeito da fé? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé, eles lutaram contra nações inteiras,